Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais esse encontro de investidores. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí, vamos tentar dar uma aulinha de surf aí para vocês. Particularmente, eu moro aqui na Baixada Santista, né? Estou de frente para o mar, então para mim aqui nada mais apropriado do que falar de surf. Só que vocês vão ver um surf aí um pouquinho diferente, né? Do que o pessoal que frequenta a praia está acostumado. Bom, antes de mais nada aqui, gostaria de um retorno de vocês, como é que está a recepção, pessoal, áudio e vídeo ok. Boa noite, Roberto, Rafa, Beraldo, Momo, Rafael, Joe, Rodrigo, bastante gente presente, a Amy Prado, maravilha aqui. Sejam muito bem-vindos, pessoal, como eu falei para vocês, né? E mais essa palestra de hoje, né? E a ideia do surf, pessoal, ela vem de encontro, né? Você já deve ter ouvido falar, o Charles Darwin, aí no início do século XIX, né, ele foi o precursor aí da nossa análise gráfica. E o que é a análise gráfica? É o estudo da movimentação dos preços. E ele percebeu que esses preços aí eles se movimentam através de ondas, né? Então, justamente por isso a ideia de associar o esporte aí bem praticado nas ondas, né, que seria o surf, né? Então, surfar nas ondas do mercado é nada mais, nada menos do que algo assim maravilhoso, né? E é o que nos leva aí a conseguir aí retornos aí bastante interessantes. Então, o que a gente vai ver no dia de hoje? Primeiro, conceitual o que seria uma onda, né, no mercado de ações, e eu vou estender um pouco mais esse conceito, né, de onda, também classificar também como marolas também. Não estava no programa também, mas vamos aproveitar também a ideia de onda e conceituar também marola, né, que são aquelas ondinhas aí sem movimento, né, que não nos leva aí para lugar nenhum. Depois que a gente começar a entender aí o que são essas ondas, aí o mais interessante, quando que é o melhor momento para a gente entrar aí nessas ondas aí para surfar bem esse movimento. E depois, claro, né, a onda aí, toda onda, ela não dura eternamente. Seria muito bom se a partir do instante que você entrasse numa onda, que ela perdurasse aí ad eterno. Mas as ondas aí, elas são cíclicas, né? Aparece uma onda, ela tem uma duração, termina, depois vem uma outra, e assim por diante. Então tem o momento da gente entrar e, claro, também tem o momento da gente sair dessas ondas. E, finalmente, depois, como é que a gente vai medir esses resultados através aí dessas ondas. Vamos lá, algumas colocações de vocês. Lex, aqui, hoje eu operei no final da tarde, day trade, para pagar a pizza. Especificamente sobre o dia de hoje, pessoal, principalmente os clientes da Rico, né, a gente teve um início de manhã bem complicado, aí, com problemas aí no HB diversos ali, né? Então foi um início de manhã bem tumultuado, depois as coisas, felizmente, se ajeitaram, né? E se normalizaram no transcorrer do dia. Especificamente sobre o day trade, hoje foi um dia positivo, aí a gente conseguiu fazer duas operações boas aí com mini índice, uma no início da manhã, através de um relatório chamado Call que eu preparo todos os dias, né? Então essa operação deu entrada aí, deu um bom retorno, mas infelizmente aí pelos problemas do HB, muitos não conseguiram pegar essa operação. E uma outra depois, na parte da tarde também que eu passei, também foi uma operação aí muito boa. E eu não sei, aí tem uma pessoa aqui, cliente da Rico também, o Souza, né? Ele me fez uma pergunta hoje no finalzinho da tarde, né? De uma possível entrada na compra, tinha uma resistência importante lá para ser rompida, né? E eu passei os parâmetros para ele, só que eu comentei, falei, olha, só que eu não vou poder acompanhar, porque tem que preparar aí diversos relatórios, né? Mas espero, não sei se ele está presente ou não nessa palestra, né? Mas se ele conseguiu aproveitar, com certeza ele encerrou aí o dia feliz da vida, porque a operação realmente foi embora, não chegou no objetivo maior, mas realmente aí deu um bom retorno também. Bom, a gente vai passar tudo isso aí para vocês, né, pessoal? Sem problemas. Lex, Evandro, hoje acompanhei no gráfico de 1 minuto pelo sistema das nuvens de Ishimoku. Bom, é um setup que eu não utilizo, mas existem diversos estudos também, né? Especificamente 1 minuto é um tempo que eu não gosto muito de operar, né? Eu me identifiquei bastante com o gráfico de 15 minutos e tentando fazer alguma antecipação pelos 5 minutos, mas é válido, né? É um tempo aí bastante rápido, né? Para quem opera scalper, legal.
Rayana está perguntando se eu fico na sala do trade ao vivo. Não, Rayana, eu não fico no trade ao vivo, eu fico no fórum, né, porque no fórum a gente atende aí todos os tipos de demanda e é uma interação aí um pouquinho diferente. Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, deixa eu reduzir aqui um pouquinho o tamanho aqui da minha imagem. Aqui é o fórum da Rico, né, quando você entra aqui pelo dashboard, você vai ter um botãozinho aqui do lado esquerdo. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. Aqui do lado esquerdo, você dentro de interatividade, fórum, aí você vai cair aqui nesse ambiente, né? E ele é todo feito aqui através de quê? De chat, perguntas e respostas basicamente. Não tem a interação por áudio e vídeo da forma que tem no trade ao vivo, porém, muita gente no trabalho não consegue utilizar o sistema do trade ao vivo. Então, por isso que a gente tem uma ferramenta um pouquinho diferente, chamado fórum. E para quem não tem tempo de acompanhar o pregão, é só chegar aí no final do dia, né, à noite, entrar aqui no fórum e verificar aí tudo que foi discutido no índice. Por exemplo, aí, como muita gente aí comentou sobre o mini índice, eu quero saber o que rolou aí no mini índice. Tem um campo aqui, busca, eu digito aqui o código daquilo que eu estou mais interessado, clico em OK, e ele vai fazer um filtro, né, em todos os posts com o título aqui WinM15. É por isso que eu gosto também, que eu peço para o pessoal padronizar esses títulos, quer dizer, ou mesmo quem entra um pouquinho mais tarde, né, no pregão. Está com foco, por exemplo, no day trade do mini, quer saber o que foi discutido, ou se tem alguma possível operação em vista, né? Então é só filtrar aqui por WinM15 e vai localizar tudo que foi discutido. Ao passo que no trade ao vivo, né, pode ter, alguém comentou uma possível entrada um minuto atrás, né? Você acabou de entrar, a operação deu entrada e a hora que você percebe, né, já está todo mundo operando, e você fala, mas saiu aí uma compra, saiu uma venda, porque você entrou um pouquinho depois. Então são formas diferentes de interatividade, né? É um ambiente diferente, né? E a gente atende aí não só day trade, como swing trade, tudo que é relacionado ao mercado de ações vai aqui para o fórum. Já o ambiente do trade ao vivo ele é um pouco mais dedicado, né? Por salas, por tipos de operação. Mas com os dois, com o fórum e com o trade ao vivo, a gente consegue cobrir bem as duas partes. E, aliás, aí só para pegando um gancho no comentário que eu falei, na parte da tarde, aqui, o post aqui do Souza, 55.500 eu sou o comprador. Aí o que eu respondi para ele? Concordo, Souza, mas não vou conseguir acompanhar pelo horário e relatórios que tenho de preparar. Se a compra sair, gains 55.750 e 56 mil. Stop intermediário, porque a operação já estava andando, 55.150. Aí tem sempre um do contra, que a gente precisa de uma pessoa que trabalha e que pense de forma oposta, né? Senão a operação não é viabilizada. Aí apareceu aqui um outro florista, né? Beto é o nome dele, e eu vendedor, quer dizer, um ia comprar, para comprar alguém tem que estar disposto a vender. Então legal que a gente tem aqui sempre as contrapartes. E essa operação acabou fluindo, né? Se não me engano, aí na máxima do dia chegou a 55.700, muito próximo do objetivo, quer dizer, deu tranquilo aí uns 200 pontos de retorno no finalzinho do dia. Então foi um dia bom aí para o day trade. Mas vamos entrar agora no foco da nossa palestra, né, para conceituar direitinho o que é a onda, né, e esses times aqui de entrada e saída e assim por diante. Algumas pessoas aí estão comentando aqui um pouquinho de travamentos, né, de vídeo e o som. Pessoal, isso aqui infelizmente é uma deficiência aqui do live stream, né? Ele é um programa, além de ele limitar bastante a qualidade de transmissão, diferente do Hangout do Google, né? Ele também acaba trazendo esses contratempos. Mas para quem tiver com dificuldade aí em pegar alguma parte ou eventualmente perder algum ponto específico, né? Não se preocupe, porque todas essas palestras da Rico, elas ficam gravadas no próprio site lá do canal da Rico, lá no Livestream, livestream.com/encontro de investidores. Aliás, deixa eu digitar aqui para vocês. www.livestream
stream, espera um pouquinho só, stream.com/encontro de investidores. Então esse é o canal da Rico, né, dos vídeos do Livestream, ficam nessa página. Independentemente disso também, eu costumo colocar lá no meu canal do YouTube todas as palestras que eu faço um upload para lá, YouTube, o nome do meu canal é Evandro Espaço Lima. E essa palestra, no final dela também, a gente vai jogar, vou jogar ela lá para o meu canal do YouTube. Então, e lá com certeza ela vai sair aí com áudio e vídeo perfeitos, né, sem travamentos, né, porque a transmissão aqui eu utilizo aí uma banda aí de 30 MB, então a transmissão ela flui bem, mas infelizmente na parte receptiva, no caso de vocês, para um ou outro aí pode ter alguma dificuldade pontual na recepção. Lex, infelizmente não poderia acompanhar ao vivo, assisto depois. Bom, legal, Lex, mas valeu pela presença, né? E vai ficar disponível depois para você poder participar. Bom, vamos lá, começando a falar agora do tema aqui da nossa palestra, sobre o que é uma onda. Então deixa eu pegar o gráfico aqui do Ibov para a gente começar a exemplificar, mas eu vou pegar um gráfico do Ibov limpo aqui, sem suporte, sem resistência, e assim por diante. Bom, como vocês já devem ter percebido, né, ou eventualmente quem está começando no mercado de ações, que o preço ele não se move aí de forma aí, linear, né, num único sentido. Um dia sobe, outro dia cai, depois sobe de novo, depois cai de novo. Para quem nunca viu isso daí, parece uma coisa maluca aí que não faz sentido. Mas se a gente começar a notar todos esses movimentos dia a dia, a gente consegue traçar um gráfico do movimento principal que os preços estão seguindo ao longo do tempo. E quando a gente tem esse movimento aqui predominantemente ascendente, ou seja, o movimento ele começa a se movimentar para cima, né? Sobe, depois cai um pouco, depois sobe mais, aí cai um pouquinho, depois sobe mais, no sentido de que os movimentos maiores começam a ir sempre para cima, a gente chama que o preço entrou em tendência, e nesse caso, tendência de alta. Então esse tipo de onda aqui, ascendente, que é o tipo de onda aí que a gente vai procurar surfar. No sentido contrário, né, quando esses preços aí, vários dias de queda, aí um movimento mais forte de queda, depois corrige um pouquinho, que a gente chama aí repica, né? Repique, né, na realidade, é um movimento corretivo, né? Muita gente, às vezes, quando o preço começa a subir, já começa a pensar em reversão de movimento, né? Apenas um movimento corretivo. Então, você tem um movimento principal num sentido, no caso, por exemplo, para baixo, aí corrige um pouquinho, depois pancada para baixo de novo, corrige um pouco, outra pancada para baixo, corrige um pouco. Quer dizer, quando os movimentos maiores eles vão predominantemente se movimentando para baixo, a gente tem o quê? A gente tem uma tendência de baixa, e aí seria o quê? Seria uma onda negativa, né? Uma onda no sentido oposto dessa onda aqui de subida. Muita gente aí ou que iniciante no mercado de ações, ou eventualmente aí que não conhece muito esses movimentos, quando o mercado ele começa a cair, simplesmente o quê? Sai do mercado. Por quê? Porque, às vezes, pelo próprio desconhecimento, não sabe que dá para operar também no sentido invertido, né? Porque a gente, quando começa no mercado de ações, a gente vem de uma ideia que o quê? Que para que a gente ganhe dinheiro, a gente tem que comprar alguma coisa primeiro, né? Esperar que aquilo que a gente comprou se valorize, para depois a gente vender aí por um preço mais alto e, obviamente, com lucro, né? Fica um pouco complicado você fazer a venda primeiro e recomprar depois mais barato. Por que fica esquisito? Primeira pergunta que vem. Como é que eu posso vender alguma coisa que eu não comprei ainda? De que forma que eu vou vender algo que eu não comprei ainda? Então, no mercado de ações, a gente consegue trabalhar de forma invertida. Como? Através do aluguel de ações, a gente consegue vender primeiro, quando a gente enxerga que tem um potencial do preço cair, e depois recomprar
mais barato e devolver essas ações alugadas. Pago o aluguel proporcional, que normalmente aí é um valor bastante pequeno, né? E embolso o lucro da venda, venda menos compra, né? Tendo resultado positivo, a gente ganhou dinheiro. Não importa se a venda ocorreu primeiro ou ocorreu depois, a diferença sempre venda menos lucro é que vai dar o retorno aí da nossa operação. Bom, então, legal aqui, tendência de alta, que é uma bela onda, tendência de baixa, e isso daqui eu vou chamar de marola. É o tipo de movimento que não leva a gente para lugar nenhum. Ou, pelo contrário, né, acaba provocando aqui uma grande quantidade de stops. O que é stop? Aí, quem está começando no mercado de ações não sabe. Quando a gente trabalha aí com gráfico de preços atrelado para que a gente tome as nossas decisões de compra e venda, é preciso que a gente faça um planejamento das nossas operações. Por que isso daí? Porque a gente está trabalhando aí com objetivos curtos. Então tem que ter sempre o quê? Um ponto, o primeiro tem que ter uma resposta. Aqui, com movimento assim, ascendente. Onde que eu vou concentrar a direção da minha operação? Compra ou venda? Compra, né? Por quê? Se está subindo, eu vou querer comprar, porque eu tenho expectativa de vender aí num preço mais alto. Aqui, eu vou concentrar meus esforços em que sentido? Venda. Por quê? Se está caindo, expectativa aí de quê? De queda, então eu vou vender primeiro e recomprar depois. Então, primeira pergunta tem que ter um porquê que eu vou comprar ou porque eu vou vender determinado ativo. Respondida essa pergunta, a gente precisa de um plano, né, para aquela operação. Por quê? Porque eu tenho que pensar sempre no mercado de ações. A gente não tem bola de cristal, a gente trabalha com probabilidades, né, com possibilidades, analisando os movimentos mais prováveis em função dos movimentos anteriores, e nem sempre o mercado ele segue aí aquele movimento que a gente pré-determinou. E se não der certo, o que eu vou fazer? Então tem que ter uma saída de emergência. Toda vez que vocês entrarem numa determinada ação, seja comprando ou seja vendendo, vocês têm que pensar na situação negativa, que é o que ninguém gosta, mas faz parte do mercado, e se não der certo, se ao invés de eu comprei, ao invés de subir, o preço começou a cair, ou se eu vendi, ao invés de cair, o preço começou a subir, eu vou deixar o quê? Eu vou deixar o meu prejuízo aumentar assim indeterminadamente? Não posso, eu tenho que ter um limite aceitável de perda. Por quê? Porque se eu não tiver esse limite aí pré-determinado, simplesmente meu capital vai embora, eu vou perder todo o meu dinheiro, né? E sem grana aí não dá para a gente fazer nada do mercado. Então é importantíssimo que vocês, nesse plano de vocês, determinem aí a saída de emergência, que seria, no caso, um stop. E também, toda vez que vocês entrarem numa operação, é interessante que o retorno potencial seja sempre maior do que o risco que vocês estão assumindo, ou seja, do que o stop. Por quê? Porque como não dá para a gente acertar todas as operações, então, se eu trabalhar sempre com retornos em potencial iguais aos stops que eu estou assumindo, eu vou ter que acertar no mínimo mais de 50% para ganhar dinheiro. Se eu trabalhar com retornos em potencial maiores do que o stop, acertando um percentual menos que 50%, eu já começo a ter lucro. Por isso que é importante então, procurar trabalhar com relações de risco 2:1, 3:1, 4:1. Quanto maior, menos operações eu preciso acertar para que eu comece a ter lucro. E nessa situação aqui, mercado andando de lado, por que ele acaba gerando uma quantidade grande de stops? Simplesmente porque quando a gente entra numa operação, qual que é o lado mais curto aí das duas pontas entre o retorno, que seria o meu objetivo, e o risco que eu estou assumindo, que seria o stop. O lado mais curto é o lado do stop. Aí eu entrei na compra, subiu forte, depois caiu forte, qual que é o lado que pega primeiro? O stop. Por isso que a gente acaba, nessa situação de mercados de lado aqui, é uma situação horrível para a gente operar, né? Que a gente acaba levando aí uma quantidade grande de stops. Então, se a gente identificar esse tipo de situação, essa marola aqui, que seria ondas que não vão para lugar nenhum sem direção, a melhor coisa a fazer é ficar de fora e esperar
sair dessa situação. Uma outra situação ruim também que a gente tem, qual que é? Pegar fim de movimento. Por exemplo, aqui eu identifiquei, vamos voltar aqui um pouquinho no tempo. Aqui, por exemplo, eu identifiquei, né, que os preços estão subindo. Legal, então se estão subindo, eu vou comprar. Que agora, nesse ponto aqui, já está bastante claro aqui que o mercado aqui está em tendência de alta, né? Então, legal, vou começar a comprar. Aí eu monto um monte de operações nesse ponto, por exemplo, de compra. E essas operações estão tudo em início de movimento. Então, quer dizer, imagine vocês como se fosse um avião aí pronto para decolar. Aí ele começa a levantar voo. No instante seguinte, o que acontece aqui? O mercado vira de mão, inverte posição. Quer dizer, não deu nem tempo de pegar altitude suficiente, né? Quer dizer, começou a movimentar e o mercado já inverteu de posição. Todas essas operações recém-iniciadas aqui, o que vai acabar acontecendo? Vão acabar com uma possibilidade grande, vão acabar sendo estopadas. Então também é uma situação ruim quando a gente começa a montar posição no final de um movimento, seja esse movimento de alta ou seja um movimento de baixa. Esse tipo de situação de virada, de inversão de movimento, também traz uma grande aí quantidade de stops. Vamos lá, aqui vamos ver se tem mais alguma colocação. DAPEC, qual a diferença recomendada entre o preço de disparo e o preço limite da ordem do stop e no caso do start? O DAPEC, eu acredito que ele deve estar fazendo como é que se diz? Uma pergunta através que a gente tem algumas ferramentas dedicadas para isso, né? Seria no caso o Operando com Você. O Operando com Você ele trabalha com uma folga de 0,5%. Mas basicamente, DAPEC, para você responder essa pergunta, ele vai a folga que você deve dar depende da liquidez do ativo. Por exemplo, se você pega um ativo muito líquido, como Petrobras, Vale, Banco Itaú, que normalmente aí são negociados centavo a centavo, você não precisa deixar uma folga muito grande aí para garantir a execução da sua ordem. Agora, se você pega um ativo aí com uma liquidez pequena, né, onde sempre ali no book, compradores e vendedores, tem uma diferença de vários centavos entre um e outro, aí você precisa deixar uma folga maior para garantir que a sua ordem seja executada. Então, se você vai deixar um limite de folga maior ou menor, vai ser a liquidez do ativo que vai te determinar se você deixa uma folga maior ou menor. O Operando com Você, especificamente, que é uma ferramenta que a gente tem, ele trabalha com uma folga fixa de 0,5%. E ocorre, às vezes, né, que alguns clientes, aí, quando executam uma ordem stop gain, stop loss, às vezes acaba não pegando a ordem. Né? E qual que é a recomendação que a gente faz? Toda vez que você montar uma ordem stop e essa ordem, por algum motivo, não for executada pelo stop, você zera a mercado. Por quê? Porque a gente tem que ter disciplina e se a operação não der certo, a gente não pode perder mais do que aquilo que a gente se planejou a perder se a operação não desse certo. Justamente para que a gente consiga preservar aí o nosso capital. Então é por isso que é importante a gente ter sempre isso bem definido e antes da gente entrar em cada operação. Bom, então aqui seria aqui uma onda de alta, né? Aqui uma onda de baixa, aqui uma situação aqui sem onda, consolidação, congestão, né? Mas como a gente está fazendo alusão aí às ondas mesmo, pensando aí no praia, mar, etc. Então aqui eu vou chamar isso daqui de marola, que são ondas bastante pequenas, mas que no final das contas ao longo do tempo passa e ela não leva aí para lugar nenhum, porque o preço ele sobe um pouco, depois cai, depois sobe mais um pouquinho, cai, mas ele não tem uma direção predominantemente mais forte nem para cima e nem para baixo. Então esse tipo de situação a gente deve evitar e quando isso acontecer, né, procurar ficar de fora. E aí alguém vai perguntar, mas quando eu entrei na operação, ele estava aí numa situação de tendência.
ele perdeu a tendência depois que eu entrei. Bom, e aí o que você faz? Se você já estiver dentro, no meio do caminho, aí você pode até permanecer aí até que não apareça nenhuma outra oportunidade com uma condição melhor, né, de movimento. Ou então, entrou nessa condição, você abandona a operação, sai fora, né, para não ficar batendo cabeça para lá e para cá sem direção, né, de repente aparece alguma outra coisa e você está com o seu capital preso, né, e espera esse ativo se definir ou já aloca num outro com movimento. E se você está de fora, identificou uma situação como essa, a melhor coisa é procurar um outro ativo aí para fazer a sua operação. Bom, então aqui seria o conceito de onda, né? Onda de alta, onda de baixa, e aqui falta de onda, né? Ou marola, vamos chamar nesse sentido. Aí vem aquela condição bem legal, né? Quando que seria o momento da gente entrar nas operações, independentemente de ser na compra ou na venda. Quando é que é a melhor hora da gente entrar numa dessas ondas? A melhor hora especificamente, pessoal, é justamente o quê? No ponto da virada, né? No ponto de inversão de movimento. Está subindo, reverteu tendência de alta para baixa, legal, eu vou entrar. Tá caindo, reverteu tendência de baixa para alta, eu vou entrar. Aí alguém vai falar, então você vai entrar nesse ponto? Na prática, não dá, né, pessoal? Por que não dá? Porque aqui, como é que eu vou saber, nesse ponto especificamente, que essa onda de alta, ela terminou? Não dá para saber. Por quê? Porque eu ainda estou tendo aqui picos ou topos cada vez mais altos, né? Os fundos também cada vez mais altos. Eu não tenho nenhuma indicação ainda dizendo que essa tendência de alta terminou. Então, eu não consigo, nesse ponto aqui, dizer que a tendência acabou. Porque se fosse assim, eu poderia simplesmente falar, aqui acabou a tendência de alta. Acabou mesmo? Não, foi só uma correção, voltou a subir. Aqui acabou essa onda de alta ou tendência de alta. Acabou mesmo? Não, foi só uma pequena correção, voltou a subir. Aqui é o final mesmo da tendência de alta. Agora acabou mesmo. Tem certeza que acabou? Ok, voltou a subir de novo. Então não tentem adivinhar o final da tendência, só os preços, só o mercado que vai mostrar para vocês mais para frente. Então nesse momento aqui, agora já me perdi um pouquinho, nem sei se foi exatamente nesse ponto aqui, mas com esse candle aqui eu não consigo dizer ainda que essa tendência de alta terminou. Então, o que vai me dar uma marcação dizendo que a tendência acabou? Bom, primeiro, enquanto os fundos estiverem em níveis mais acima, eu sei que o preço ao longo do tempo está subindo. Mesma coisa para os topos também. Então, vou marcar aqui esse nível de preço aqui, no caso a gente está com o índice Bovespa, né, por volta aí de 55.100 pontos. Então, enquanto tivesse isso daqui cair, mas não perder esse nível de 55.100 pontos, eu sei que é só uma correção que no instante seguinte ainda vai poder voltar a subir. Vamos ver o que aconteceu aqui. Está corrigindo ainda está corrigindo. Voltou a subir, formou um fundo mais acima. Então, nesse ponto aqui, ainda estou acreditando aí que a tendência de alta vai continuar. Por quê? Porque ele parou de cair, formou um fundo, aqui estava em 55.100, formou um fundo aqui por volta de 56.500, aproximadamente 56.700, né, e está voltando a subir de novo. Então, eu vou acreditar aí que a tendência de alta vai continuar. Inclusive, aqui, esse tipo de sinalização seria um indicativo para a gente voltar a apostar nas compras. Por quê? Formou um sinal de fundo e começou a subir. Então, se a gente for embarcar aí numa onda, é sempre bom se a gente não conseguir pegar ela do início, você pegar essa onda aí a hora que formou aí um novo fundo, se for tendência de alta, ou formou um novo topo, se for tendência de baixa. Então, aqui, por exemplo, acionou um novo gatilho de compras. Qual que é a minha expectativa nos instantes seguintes? Continuar a subir,
e romper esse topo e fazer uma nova máxima. Isso caracterizaria que o preço ainda está continuando naquela onda positiva. Só que ao invés disso, o que aconteceu aqui? O preço parou aqui nesse nível. Não conseguiu mais chegar no último topo e está formando um topo mais abaixo. Possivelmente nessa situação aqui dessas compras que foram iniciadas nessa condição, já está dando aí stop loss, né? Porque as compras não tiveram nem chance de começar a se desenvolver, né? O mercado já está dando marcha ré. E aqui, nesse ponto aqui, com esse topo mais baixo que ele está formando, ele está acendendo a luz amarela nessa onda de alta, nessa tendência de alta que o mercado estava desenhando até então. Aí o que eu vou ficar de olho nesse caso? Eu vou ficar de olho aqui nesse fundo de 56.700 pontos. Por quê? Porque eu já tenho aqui dois topos em níveis mais baixos, né? Se perder esse último fundo, formar também um fundo mais abaixo, aí eu vou ter a certeza que mudou de direção, que agora essa onda, que até esse momento foi uma onda de alta, passou para uma onda de baixa. E foi o que aconteceu mais ou menos aqui nesse momento. O mercado mudou de direção. Então, nesse momento aqui, que eu começaria a montar as minhas posições, né, no sentido de venda, para tentar surfar essa onda de baixa. Não dá para pegar aqui em cima. Por quê? Porque eu não tenho ainda uma confirmação que esse movimento, essas ondas crescentes, né, se inverteram e começaram agora a formar ondas decrescentes. Eu preciso esperar um início de movimentação de preços para poder inverter as minhas posições. E aí, nessa situação de mudança, né, o que vai acabar acontecendo ao longo do tempo? As posições compradas, a ideia seria começar a apertar os stops, né, porque dificilmente elas vão conseguir sobreviver nessa situação aí, no mercado puxando para baixo, como se fosse uma locomotiva, né, que está lá numa montanha-russa, aí você tem a subida lá da montanha-russa. No final da subida vem o quê? Vem a descida. Quem desce primeiro? A locomotiva, o carrinho que está na frente, no caso, o nosso índice Bovespa. E quer queira, quer não, os vagões ali, que seriam os outros ativos que estão atrelados a ele, está tudo preso no mesmo sistema, né? Então, a hora que o mercado começar a descer, que o carrinho começar a descer a montanha, vai chegar um momento aí que o que está preso atrás, ele vai começar também a seguir aí na mesma direção. Então, compras aí, elas têm uma chance pequena, né, de conseguirem se desenvolver em mercados caindo, em mercados aí em tendência de baixa. Por isso que a gente sempre diz que é melhor concentrar os esforços na venda. Não que uma ou outra compra não vá se desenvolver, né, porque tem ativos aí, tem pouca correlação com o índice, né, e pode, independente do mercado estar caindo, podem subir, né, e vice-versa. Mas é mais fácil a gente procurar seguir aí o movimento principal. Então, nessa condição aqui, o mercado estaria virando de mão e revertendo tendência de alta para baixo. Mais uma colocação aqui, deixa eu dar mais uma lida no chat. Boa noite aqui. Boa noite, Evandro. Assisto sempre suas palestras. Obrigado. Como não participei do último curso que você realizou com muitos aqui, gostaria, se possível, que você desse um exemplo das novas regras. Abraços. Acredito que você está se referindo às regras ali do day trade no mini índice. Essas regras especificamente, boa noite, a gente tem uma palestra que eu faço aí todos os meses, que seria a palestra sobre a carteira gráfica direcional. E aí tem todas as operações que vão entrando na carteira, e claro, não tem como não deixar de falar do mini índice que está lá dentro da carteira direcional, né? Então, todo mês, quando eu faço essa palestra da carteira direcional, eu sempre estou passando aí as regras que a gente está seguindo aí nas operações. Se você entrar lá no meu canal do YouTube, mesmo que você não tenha participado aí da última palestra, youtube.com/Evandro_Lima, que é o meu canal do YouTube, você vai encontrar ali a gravação dela, onde eu falo dessas regras. Nesses últimos dias eu modifiquei algumas
fiz alguns pequenos ajustes, né? Mas todos eles estão lá na própria página da carteira direcional e também no relatório da carteira que eu coloco todos os dias. É uma palestra um pouco mais dedicada, onde a gente vai mais a fundo aí nessa parte. Mas se der um tempinho aí, uma sobrinha, a gente comenta um pouquinho também sobre essas regras. Vamos lá aqui, Helder aqui. É um triplo, bom, uma tripla entrada seria no rompimento da máxima. Não tenho tempo, às vezes, de outra colocação, Guianji. Não tenho tempo, às vezes, de ficar acompanhando o mercado por esse método. Eu poderia operar mínimo ações e curto prazo surfando nas tendências. Pois é, quem não tem muito tempo de acompanhar o mercado, é muito bom não apenas seguir aquelas operações de curto prazo que a gente passa, né, mas procurar ficar posicionado em determinados ativos enquanto tiver aí em tendência. Como a gente diz literalmente, surfando na onda. Para quem opera, por exemplo, médio e longo prazo, deixa eu fazer um pequeno parênteses aqui, pessoal, eu já vou voltar exatamente nesse ponto aqui. Pegar um ativo, por exemplo, como Ambev, que é um ativo maravilhoso para quem opera longo prazo. É um ativo aqui que está em tendência de alta aqui faz muito tempo aqui. Pelo menos aqui nessa abertura que eu fiz aqui, pegando de 2003 para cá, inclusive nem o subprime em 2008 tirou a tendência de alta de Ambev. Então, um gráfico aqui que ele está em tendência faz muito tempo, né, não tem que se preocupar com esse ativo para o longo prazo. Então, é o típico ativo aí para colocar em carteira e, entre aspas, esquecer. E quando que seria o momento aí de desfazer posição com a Ambev? Espero que não aconteça tão cedo. Mas eu vou ter que ficar sempre de olho o quê? Nesses últimos fundos. Assim como no Ibov a gente monitora o último fundo, qual que é o último fundo aqui da Ambev? Por volta aí dos R$14. Então, se eu estou operando para o longo prazo, eu só vou me preocupar com a Ambev. Ambev, nesses dias ela caiu um pouquinho, mas está em 18,84, fechamento de hoje, né? 18 alguma coisa. Enquanto eu estiver acima de 14, eu não vou me preocupar com ela, porque qualquer quedinha que tiver, eu vou encarar apenas como um movimento corretivo. Eu só vou me preocupar com a Ambev se ela perder aqui esse nível de R$14. Então, essa ideia de surfar na onda, ela vale para quem está operando longo prazo. Longo prazo, o que é longo prazo? Anos, pessoal, tá? Tem algumas pessoas que me procuram no fórum que se dizem investidores de longo prazo, mas qualquer dia, né, mais negativo que o ativo caiu, já fica super preocupado, né? Caiu, aí acha que a tendência está acabando. Então, quem opera a longo prazo, esquece esses movimentos diários. Quando muito, dá uma olhada aí de 15 em 15 dias, uma vez por semana, uma vez por mês, sei lá. Mas olhando muito pouco, ou nem olha esses gráficos. Simplesmente pega um determinado dia, no caso de Ambev, olha o último fundo, R$14, tá bom. Aí na minha carteira eu vou marcar do lado da Ambev R$14 para a Ambev. Enquanto a Ambev estiver acima de R$14, eu estou tranquilo com ela. Se algum dia ela começar a cair, começar a se aproximar desses R$14, eu vou verificar o que está acontecendo. E de repente, aí mais para frente, se ela se aproximar dos R$14, nem é para me preocupar. Por quê? Para quem opera a longo prazo, vocês estão vendo aqui essas bolinhas verdes aqui do meu gráfico? O que é isso daqui? Todas as empresas de capital aberto, elas distribuem, pelo menos, são obrigadas por lei, né, pela lei das SAs, a distribuir pelo menos 25% do lucro líquido aos acionistas. Isso é o mínimo, mas normalmente elas costumam distribuir mais do que esse valor. Mas por lei, pelo menos 25% do lucro tem que ser distribuído. E toda vez que uma empresa distribui esses proventos, que normalmente vêm sob a forma de dividendos ou juros sobre capital próprio, eles são descontados do preço. Então, por exemplo, a Ambev hoje está em 18,84. Digamos que amanhã ela distribua aí R$1 de provento. Eu tenho, por exemplo, 1.000 ações da Ambev. Eu vou receber R$1.000 em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio, não importa. Só que o que vai acontecer com o preço? De hoje para amanhã, esses 18,84 vão virar 17,84. Por quê?
porque isso é descontado do preço, e o gráfico automaticamente ajusta. Só que aí, se a empresa que eu escolhi, ela está crescendo ao longo do tempo, não tem problema. Por quê? Daqui um mês, 2 meses, 3 meses, sei lá, 6 meses, 1 ano, esses 18, 17 já vão estar lá na casa 20, 25, vão estar no preço bem mais acima. Por quê? Porque a empresa está se valorizando ao longo do tempo, então não tem problema que descontou do preço. Isso para quem olha a longo prazo. Só que aí, no caso, o último fundo para monitorar, que era 14, ele também baixou, né? Não é mais 14, agora são R$13. Então, às vezes, aquela anotação que você fez um tempo atrás, aí você olha, opa, o preço agora está se aproximando daquele valor. Não necessariamente vai ser mais o último fundo, ele pode ter mudado para um outro patamar em função da distribuição aí desses proventos ao longo daquele tempo. Então, esses proventos aí é mais uma forma aí de ganhar dinheiro com o mercado de ações. Então, aqui, quem está surfando na onda, desde 2003 até 2015, dá quanto? 12 anos, né, pessoal? 12 anos surfando na onda, sem ter o que se preocupar. Caiu um pouco aqui, compra mais, aproveita para comprar mais. Por quê? Não perdeu tendência. Caiu um pouquinho, compra mais. Nesse momento, a Ambev está apenas aqui com uma tímida sinalização de topo. Não dá nem para dizer que vai mesmo corrigir, né? Pode ser apenas aqui um candle negativo que no próximo mês aí já mude novamente. E para o médio prazo? Mesma coisa também. Aqui a Ambev ela ficou quase 2 anos sem movimento. Aqui não dava para fazer nada. Mas agora voltou a ter movimento. Então, continuar surfando na onda. E quem gosta do gráfico diário também, independentemente de trade, também pode fazer aí a mesma coisa. No caso da Ambev, para quem opera a curto prazo, já deu aqui uma saída aí por lá fora da Ambev para quem opera a curto prazo. Por quê? Porque aqui a gente tinha um último fundo em 18,61, né? E a Ambev ela perdeu. Aí alguém vai dizer, mas perdeu hoje, mas recuperou. Fechou acima. Bom, eu utilizo, como eu trabalho com manejo de risco aqui rígido, bateu naquele preço, eu pulo fora. Então, pelo meu critério, ela teria vazado esse fundo, ou seja, perdeu aí a tendência de alta, essa onda de alta que ela vinha mostrando até o final. Então, eu vou sair fora. Para aqueles que esperam o fechamento do candle, ainda continuariam. Mas, de qualquer forma, a Ambev, aqui olhando curto prazo, já está numa situação bem negativa, né? Ameaçando aqui uma reversão de tendência de alta para baixa, que não vai ter nenhum comprometimento lá no longo prazo, mas no curto prazo, de repente, ela pode até mudar de direção, reverter essa tendência de alta para baixa, que concentraria, no caso, as operações na venda. Então, são formas diferentes, né? Mas é legal ali, quem comentou mesmo, as folguinhas de que não tem tanto tempo, você pode ir surfando, aí, independentemente das operações que a gente passa, se está em tendência, não necessariamente sair naquele objetivo que a gente colocou. Vai continuando na operação, né? E vai movimentando os seus stops sempre pelo último fundo. Caiu um pouquinho, formou um novo fundo, voltou a subir, se o stop estava aqui, traz ele para cá. Subiu, caiu um pouquinho, voltou a subir, tira daqui, traz para cá. Subiu novamente, caiu, formou outro fundo, voltou a subir, traz para cá. E aí, nesse momento, né, estaria dando uma saída definitiva da operação para procurar um outro ativo aí para operar. Vamos voltar agora lá naquele nosso IBOV, né? Exatamente nesse ponto. Então, aqui, deu aqui uma mudança de direção, né? De alta para baixa. E agora eu vou começar a surfar na onda. Eu posso também, dentro daquele conceito, tentar ficar nessa onda aí enquanto ela durar. Não necessariamente aí para fazer trade. Porém, especificamente para o aluguel, eu prefiro trabalhar com objetivos menores. Por quê? Porque a gente está pagando o aluguel pelo tempo que a gente ficar no papel, né? Embora sejam taxas pequenas, né? Mas se eu ficar, por exemplo, alguns meses com papel alugado, de repente aí aquela taxa aí, ela pode consumir aí alguma coisa um pouquinho mais expressiva do meu lucro geral. Mas dá para fazer também. Então aqui essa onda que ela está perdurando, né? Aqui observe que ela fez uma correção bastante forte, mas não rompeu esse último topo, ou seja, não descaracterizou a tendência de baixa, né?
E ela veio vindo, aqui sim, aqui ela mudou de direção, por quê? Porque rompeu esse último topo. Se essa tendência vai ganhar consistência ou não, a gente vai ver isso depois, mas de qualquer forma, esse ponto aqui seria o meu ponto de saída dessa onda. Então, digamos aqui, eu poderia ter entrado mais ou menos nesse ponto e tive que pular fora dessa onda de queda, porque aqui ela começou uma nova onda para cima, ou seja, aqui iniciou tendência de alta. Seria aqui também um momento para tentar entrar na onda. Pessoal, como agora a gente vai começar a falar sobre time de entrada nas operações. Eu, particularmente, eu prefiro trabalhar sempre nas minhas entradas com stops curtos. Eu gosto de trabalhar o quê? Com riscos pequenos, embora o movimento ainda não esteja completamente desenhado, mas eu prefiro antecipar, quando eu percebo uma falha naquela tendência, seja na tendência de alta ou seja na tendência de baixa, eu começo a me posicionar naquele sentido. Se aquilo for apenas um susto, depois volta para o movimento principal, eu vou levar stops, claro, não tem jeito. Mas se realmente aquela falha se confirmar como uma mudança de direção, a gente consegue ganhar bastante dinheiro entrando nessas antecipações. Então, voltando, por exemplo, aqui como o mercado sinalizou aqui uma mudança de direção. Ele vinha subindo, aqui formou fundo, começou a subir, aqui formou uma falha na tendência de alta. Eu gosto de entrar nesse ponto aqui, que seria o ponto ideal para começar a montar a posição de venda. Por que o ponto ideal? Porque aqui o stop está curtinho, eu entro nesse ponto, o stop está aqui em cima desse último topo. Então eu trabalho com stop curto, e se tudo der certo aqui, eu vou ganhar bastante dinheiro se mudar de direção, que foi o que de fato aqui acabou acontecendo. Um outro ponto para entrar mais conservador, para aqueles que falam, não, só entro quando eu tiver certeza que mudou, seria entrar aqui e esperar perder esse último fundo para dizer mesmo, confirmar que mudou de direção. É um ponto mais seguro? Sim. Só que também um ponto aqui com stop bem mais caro, Por quê? Se antes o tamanho do meu stop estava esse pedacinho aqui, agora ele ficou tudo isso daqui. Então são pontos aqui diferentes de entrada, Eu particularmente eu gosto de trabalhar com stops curtos. Então se eu for montar a posição de venda, eu procuro essas condições aqui, eu vou procurar falha na tendência que eu estou seguindo. E aqui eu vim acompanhando, até que, onde que formou novamente uma falha? Aqui. Aqui formou uma falha na tendência de baixa. Por quê? Porque a gente teve todo esse movimento forte de queda, movimento corretivo repique até aqui, ok, não rompeu o topo anterior, então não descaracterizou a tendência de baixa, voltou a cair. Se está em tendência, qual que é a minha expectativa? Perder esse último fundo e ir embora, e continuar seguindo a tendência. Mas o que o preço fez nesse ponto aqui? Formou um fundo mais acima e começou aí a ir para cima de novo. Opa, formou aqui uma falha na tendência de baixa. Por quê? Eu tenho dois fundos em níveis diferentes, no caso, níveis ascendentes. Então, eu vou procurar fazer a minha antecipação na compra exatamente nesse ponto. E para os mais conservadores, vão programar essa compra acima aqui desse topo aqui de 52.600 pontos. Vai pagar um stop mais caro porque ele vai ficar aqui abaixo desse fundo, porém uma entrada mais segura. Então, eu particularmente eu gosto de entrar nessa situação aqui com stop curto. E realmente aqui o mercado aqui entrou em tendência. Olha quanto que eu já ganhei aqui com todo esse movimento aqui. 52 mil até esse nível aqui de 56 mil pontos, entrando aqui no início. Realmente eu tive um retorno rapidíssimo, entrando nesse ponto, entrei com um risco aqui muito pequeno, em 2 dias aqui já entrou em tendência de alta, poderia ter feito até um trade curto, já com um belo retorno financeiro. E os mais conservadores entraram apenas no rompimento. E aqui ainda tem mais um porém,
Digamos que eu estivesse também planejando uma entrada, vou marcar aqui o ponto para ficar de forma mais exata. Aí vamos mostrar para vocês como é que a gente planejaria uma estratégia. Nem sei se isso daqui vai dar certo ou não, mas vamos fazer aqui uma rápida aulinha de análise gráfica. Então aqui eu estou marcando aqui o último fundo e o último topo. Vamos marcar aqui também esse último fundo. Está aqui. 50,885. Bom, como é que eu vou planejar o meu objetivo de alta? Todas as minhas estratégias, pessoal, eu gosto de conciliar tudo com suporte e resistência. Tem outros indicadores que eu utilizo também, né? Mas vamos fazer aqui uma análise aqui um pouco mais simples, só para a gente tentar aí mostrar como é que seria feito um planejamento aí de uma estratégia de compra ou de venda. Então aqui eu comecei marcando os principais topos e os principais fundos. Aqui nesse ponto aqui eu já visualizei, aqui tem uma sinalização de fundo, né? Já visualizei uma possível entrada na minha operação. Vamos refinar um pouquinho mais isso daqui. Num gráfico assim, onde que eu entraria? Eu, Evandro Lima, aqui pelo meu perfil. Eu entraria exatamente, eu traçaria aqui uma linha de tendência de baixa intradiária. O que é uma linha de tendência? Em tendência de baixa, eu traço pelos principais topos. Se eu tenho um ativo em tendência de alta, eu vou pegar os principais fundos e traçar uma linha procurando tocar a maior parte desses fundos. Bom, não importa o nome. Eu entraria especificamente aqui quando rompesse essa linha inclinada para baixo, que a gente chama de linha de tendência de baixa. Então, eu programaria a minha entrada em 53 mil pontos, o meu stop, aqui, minha saída de emergência, aqui abaixo dos 50.800 e poucos pontos, né? E qual que seria o meu objetivo de alta? Olhando apenas suporte e resistência, eu marcaria o meu objetivo de alta aqui. Opa, cadê o... Espera um pouquinho só. Não pegou. Agora sim. Eu colocarei meu objetivo de alta aqui. Se vai dar certo ou não, não sei. Ou eu posso utilizar aqui Fibonacci. Fibonacci a gente pega aqui, movimento aqui do fundo até o topo, né, no caso de 48.722 até 54.628, estou pegando aqui de forma aproximada. E eu vou fazer a projeção para cima, né? No caso, pegando aqui a expansão de 162%. Chegarei um nível um pouquinho mais abaixo. Então, refinando aqui pelos dois, eu colocaria aqui mais ou menos por volta dos 58 mil pontos. Ou seja, se der certo, eu pretendo vender aqui nos 58.300, e se não der certo, eu vou pular fora aqui abaixo dos 50.885. Começou bem a minha operação, entrei aqui embaixo. Um outro que entrou aqui depois dos 50.628, também teve um bom início. Aí vem o critério, entrar a hora que rompe ou esperar o fechamento. Para quem gosta de entrar depois que o candle fecha, já está pagando um stop aqui muito mais caro. Por quê? Porque ele ultrapassou e muito esse 54.628. Para quem entra no exato rompimento, entrou aqui muito perto da hora que rompeu. Então tem os prós e contras de cada situação. De qualquer forma, o stop está aqui embaixo, em 50.880 aproximadamente. Eu entrei aqui nos 53 mil pontos. Estou perdendo aí, se não der certo, aí aproximadamente quanto? 53, arredondando para 51, estou perdendo aproximadamente aí 2 mil pontos. Contra 53 para 58, 5 mil pontos em potencial aí para ganhar. Quer dizer, se der certo, eu ganho 5, se der errado, eu perco 2. Isso aí vai dar o quê? 5 dividido por 2, uma relação risco-ganho 2,5 para 1, porque eu entrei com stop curto. Já quem está entrando
aqui nos 54.500 pontos, estou arredondando aproximadamente, já está com uma relação aí mais comprometida porque encareceu aí o stop. Aí vamos ver o que aconteceu nos momentos seguintes. Subiu um pouquinho mais e aqui já deixou uma sinalização aqui negativa, né, um candle de topo. Como eu gosto de ir ajustando aqui os meus stops conforme o trade vai evoluindo, por esse candle aqui eu já protegeria a minha compra, colocando o stop aqui embaixo, traria daqui para cá. Mas no conceito de surfar onda, vamos ver aí aonde que isso daí vai dar. Movimento seguinte, corrigiu, né, corrigiu até forte, mas não perdeu esse último fundo, ou seja, ainda não perdeu essa nova tendência de alta. Vamos ver aqui. Aqui descaracterizou, quer dizer, foi uma tendência de alta que acabou não vingando, não indo para frente, ou seja, ele montou todo o... Deixa eu tirar agora esses pontos todos aqui. Fibonacci, marcadores e retas. Então, ou seja, toda essa tendência de alta que foi armada aqui para ser iniciada, ela acabou não se confirmando. Acabou virando aqui uma marolinha. Esse aqui, muito possivelmente, é aquele início daquela congestão, aquela falta de tendência que eu mostrei para vocês agora há pouco. Para quem tem essa postura aqui mais proativa, possivelmente já conseguiu defender algum lucro na operação. Para quem está surfando na onda, como a onda não aconteceu, né, ela só ameaçou se formar e se desfez, acabou aqui, saindo aqui, mesmo naquela situação de stop loss. Então, aquela situação negativa aqui que eu comentei, de falta de tendência. E acabou ainda no instante seguinte, mais para frente, perdendo esse último fundo aqui, e acabou o quê? Acabou retomando essa tendência de baixa, que num dado momento aqui, ela até ameaçou reverter para alta. Então, acabou voltando de novo em tendência de baixa. E aí, novamente, aqui os movimentos aqui estão se sucedendo, né? Só que a partir daqui, aí sim, aí agora aconteceu mesmo aquela falta de tendência geral aqui, que praticamente durou aí uns 2 meses, né? Preço para cima, para baixo, literalmente sem tendência, sem direção, onde a gente levou aí, acabou levando uma grande quantidade de stops. Respondendo mais algumas perguntas. Guiangi ainda, você aconselha operar assim com o mini índice, ficar posicionado? Olha, o mini, ele na realidade, ele é um espelho como é que chama? Do nosso índice Bovespa. Só que o mini ele tem vencimento. Se você quer operar o índice, eu não ficaria no mini índice. Tem um ativo muito bom, quer dizer, não é um ativo, tem uma ETF, que seria o filhote do nosso IBOV, né? Mas esse a gente consegue negociar na bolsa, chamado BOVA11, que é exatamente o nosso índice Bovespa. Então, se você quer operar exatamente o índice, você pode ficar posicionado em BOVA11. Mas aí, no caso, para ficar posicionado, você não precisa ficar preso apenas em um único ativo em si, né? Você pode pegar qualquer coisa que tenha tendência. Mas sempre interessante olhar aqui o nosso carro-chefe, o nosso índice Bovespa, para onde ele está seguindo. Depois aqui, o Elimar aqui, Evandro, com stops curtos, você busca alvos curtos? Correto. Como eu trabalho com operações curtas, eu estou buscando aqui sempre alvos mais curtos. E nem sempre a gente chega exatamente no objetivo que a gente planejou. A gente acaba saindo mais cedo das operações. Porém, também muitas vezes a gente consegue também melhorar aqueles stops iniciais, né? Ou seja, diminuir também o prejuízo. Mas aí, especificamente, eu estou surfando parte da onda. Para quem quiser surfar a onda inteira, então a ideia é o quê? É manter aqueles stops principais, né? Stops de fundo, se está subindo, stops de topo, se está caindo, até que a tendência desapareça, até que entre uma nova tendência, ou falta de tendência, que seria esse caso.
Depois, o Cadu perguntando se eu uso bandas de Bollinger. Uso, eu gosto de pegar as bandas de Bollinger na abertura, mas aqui por enquanto estou me concentrando apenas na movimentação principal de preços. Alguma recomendação para movimentar o stop e proteger o lucro? Eu tenho duas regras especificamente. Quais? Uma mudança de stop financeiro, toda vez que uma operação minha ela já tiver com 2,5% de lucro, eu levo o stop lá para o 0 a 0. A partir daí eu vou mantendo uma folga para correção de 2,5%, né? Ou seja, 2,5% eu deixo para o mercado numa eventual correção, né? E eu vou pegar ali, sair das minhas operações com lucro. Se tiver essa correção de 2,5%, eu vou sair com um lucro menor, né? Mas tentar levar essa operação aí o mais positivo possível. Se não conseguir sair no objetivo, pelo menos sair aí com algum lucro. Então tem essa regra financeira, que é a regra dos 2,5%. Toda vez que uma operação, compra ou venda, evolui 2,5%, eu pego, desconto 2,5% do preço para levar para o 0 a 0, e aí eu vou ajustando conforme ela vai avançando. E o outro critério é candlestick mesmo, né? Movimento se formou, independentemente da situação que eu tiver. Sinalizou mudança de direção, eu já trago o stop abaixo aqui, se for operação de compra, abaixo da mínima, como nessa situação, e se for uma operação de venda, como essa daqui, ameaçou mudar de direção, já levo o stop acima da máxima, né? Também para tentar ou proteger lucro ou diminuir o prejuízo. São as duas regras que eu utilizo para proteger as operações. Mas eu também estou sempre revendo essas regras. E no mínimo, então, eu tenho um monte de outras regras protetivas, né? O pessoal que me acompanha no fórum, né? Conhece bem essas regras, então todas elas ali na página da carteira direcional, só dá uma olhadinha cada uma delas. Mas para o swing eu não coloco tantas regras para deixar a operação fluir um pouco mais. O Rafael Marcos, utilizar stops móveis automáticos é uma boa? Sim, porém, como eu gosto de conciliar com a movimentação de preços, o stop automático, você vai ter que colocar um critério fixo, né? E os preços, eles nem sempre se movimentam dessa forma. Tem um dia que ele se movimenta mais forte, outro dia mais devagar, então eu prefiro ir reavaliando com o gráfico de preço, sim. Mas se você não tem muita afinidade com a análise gráfica, você pode utilizar um stop móvel também. Bom, vamos seguir aqui em frente, até me perdi um pouquinho, né? Então aqui nós temos aqui o nosso índice aqui totalmente perdido, sem tendência nenhuma, né? Quer dizer, passou janeiro, fevereiro, março, e ele ainda está aqui patinando para cima e para baixo, mas sem tomar aqui uma direção mais clara. E como a gente sempre tentando antecipar, acreditando aqui que a tendência vai seguir, né? Nesse período aqui a gente acabou levando aqui uma quantidade de stops aí bem relevante, né, por conta dessa falta de tendência. Começando pelas operações de venda. Quando começou a patinar aqui, essas operações de venda aí começaram a ser estopadas. Depois, quando a gente começou a acreditar que a tendência estava começando a aparecer, por exemplo, nesse ponto aqui já seria, entre aspas, um início de tendência de alta. Por quê? Fundo aqui mais alto. Confirmou fundo, de olho nesse rompimento. Rompeu, opa, legal, tendência de alta. Mas também mais uma tendência de alta que nesse primeiro momento não vingou. Por quê? Subiu forte, depois começou a cair e veio aqui buscar esse nível de preço. Quer dizer, acabou pegando aí mais stops aí nessas compras que tentaram pegar esse início de tendência. Até que, bem mais para frente, né, nosso mercado finalmente engrenou e pegou tendência de alta. Então, aqui foi um ponto de entrada, ainda que não deu muito certo, acabou gerando stops. Aqui, um novo ponto de entrada. Não, aqui ainda não, desculpa, porque aqui ele caiu, voltou a subir. Aqui nesse ponto, novo ponto de entrada. E aí, finalmente, a partir mais ou menos de meados de abril, ou seja, quase que de um mês para cá, que a gente começou a pegar a tendência de fato no índice Bovespa. Então, aqui a gente só conseguiu uma evidência mais clara que entrou em tendência nesse ponto. Quer dizer, precisou alguns zigue-zagues aí para começar a formar esses fundos aqui mais altos para a gente enxergar que o mercado estava pegando tendência, ou seja, é hora mesmo de começar a apostar para valer nessas compras. Só que não foi nem
Não tem nem muito tempo da gente pegar aqui e falar, bom, agora que legal, estou começando a surfar aí na onda, surfar aí nas compras, né? Começando a ter várias operações bem-sucedidas, chegando aí em objetivos também. Aí o nosso mercado, ele dá essa aprontada, né? Ou seja, ele novamente ameaça virar de mão aqui outra vez. Quer dizer, a gente está de novo numa situação ruim, né? Onde também compras recém-iniciadas que foram feitas. Deixa eu pegar aqui. Foram feitas, se não me engano, aqui. Nesse ponto aqui, né, quando o mercado aqui começou a se decidir de novo, né, ele começa a mudar de mão e, novamente, aí, tudo dando para trás aí mais uma vez. Então, realmente, aí fica complicado, né? E nesse momento eu comecei a montar algumas posições na venda. Por quê? Porque se vocês observarem, o nosso mercado aqui no curtíssimo prazo, ele já está em tendência de baixa. Por quê? Porque a gente tem aqui, embora fundos menores com poucos candles, mas a gente já consegue perceber aqui uma movimentação aqui, zigue-zagues negativos, zigue-zagues aí apontando para baixo, ondas de baixa. E a gente já está querendo perder aqui um ponto aqui importante de suporte, ou seja, curto prazo, não tem mais como a gente dizer que o nosso índice está em tendência de baixa, já perdeu. Agora, no médio prazo, olhando todo esse movimento principal, a gente ainda consegue enxergar aí uma tendência de alta, mas tendência de alta apenas para o médio prazo. Então, o que a gente marcaria aqui de pontos importantes? Como eu falei para vocês, se a gente pegar aqui os fundos principais, a gente consegue traçar essas linhas de tendência. Se está subindo, eu vou traçar aqui uma linha de tendência de alta, pegando os principais fundos. Aqui no meio, eu não peguei exatamente no fundo, por isso que eu comentei com vocês. Pegar mais ou menos, considerar uma região. Então, essa seria uma linha de tendência de alta, que ainda está bastante distante, ou seja, se o mercado literalmente mergulhar até aqui, por volta dos 50 mil pontos, e depois voltar a subir, ele ainda tem chance de retomar essa tendência de alta que começou aqui atrás. Pegando um prazo aqui um pouco mais curto. Aqui, a gente vinha com uma boa tendência de alta que estava seguindo essa linha de tendência de alta. Perdeu, ou seja, não tem mais toda a força que tinha até esse momento. Pode retomar a tendência de alta? Pode, mas se retomar essa tendência de alta, vai ser uma tendência de alta bem mais fraca do que a tendência de alta que a gente teria. Vamos dizer que, por exemplo, nesse ponto que o índice parou, que ele deixou o martelinho no dia de hoje, que ele volte a subir e depois, mais para frente, rompa aqui esse topo aqui e vá-se embora de novo para cima. Legal. Só que a nossa nova tendência de alta não vai ter mais toda essa força que ela tinha até então. Vai ser uma tendência de alta um pouco mais fraca, né? Por quê? Porque já veio esse fundo aqui mais para baixo. Ainda tem uma inclinação positiva, ok. Vamos continuar apostando aí nas compras, só que esses retornos também vão levar um tempo maior para se darem. Por quê? Porque a velocidade diminuiu. E aqui também, né, abrindo um pequeno parênteses aí na parte aí das ondas, a gente também tem um outro tipo de preocupação, pessoal. Deixa eu ilustrar aqui para vocês. Arrancar fora essas retas. Que seria o seguinte. Esquecendo o nome de suporte e resistência, mas só para fazer uma referência, toda vez que o preço está caindo, ele encontra um ponto aqui, ele volta a subir, a gente chama de suporte. Se está subindo, encontra uma dificuldade, começa a cair, a gente chama de resistência. Muito bem. Aqui, então, o índice, ele por enquanto, ele está se sustentando nessa região. Sugere subir.
Só que a gente já tem aqui esses zigue-zagues para baixo, né? Ou seja, tendência de baixa no curtíssimo prazo. E a gente tem aqui esse nível de resistência. Não quero colocar valores aqui, só para frisar mais os pontos aí com vocês. Esse nível de resistência, aqui em cima, o que eventualmente pode acontecer? Não que vai acontecer, mas o que eventualmente pode acontecer? O preço confirmou esse martelo, legal, começa a subir. Só que ele para nessa região aqui dessa resistência, e pode acontecer dele parar aqui? Pode, por quê? Não é só esse ponto que tem de dificuldade. Se eu pegar esses dois topos, esses dois últimos topos, eu consigo traçar uma linha de tendência. Apontando para baixo, a gente chama de linha de tendência de baixa. Ou seja, aqui eu tenho essa resistência desse nível e tenho essa resistência dessa linha de tendência. Se na sequência o movimento que vier bater nesse ponto e voltar, a gente vai formar uma figura que a gente chama na análise gráfica de ombro, cabeça, ombro, que é uma figura de reversão de tendência de alta para baixo. Aí a gente vai ter sinais muito fortes que realmente essa tendência de alta já era e a gente está vivendo um novo ciclo, infelizmente, aí de baixa. Infelizmente, eu digo, pelo nosso mercado, pela nossa economia, falando aí pelo Brasil. Mas, se pegar tendência, pelo menos aqui a gente vai conseguir ganhar dinheiro, que a gente só não ganha dinheiro em mercados sem tendência, sem onda. Se a gente tiver uma onda de alta, a gente consegue ganhar dinheiro. Se tiver uma onda de baixa, também consegue ganhar dinheiro através do aluguel de ações. Mas nesse momento aqui, qualquer compra que eu for abrir, eu vou abrir essas compras com bastante cautela. Por quê? Porque eu não estou entrando nesse ponto aqui muito confiante que está retomando de fato essa tendência de alta. Já estou entrando um pouquinho com o pé atrás, porque essa correção foi longa demais. E outro ponto que a gente já tem aqui, zigue-zagues descendentes, ou seja, já tem tendência de baixa. Então, estou olhando aqui como um momento de curtíssimo prazo, né? Mas nesse momento a minha atenção, se confirmar esse martelo, eu vou planejar qualquer realização de lucros nesse ponto aqui, o movimento daqui até aqui, torcendo para que depois rompa esse ponto e vá embora, né? Mas eu não vou abrir grandes posições na compra, porque a gente já tem esse ponto aí importante para monitorar. E ao mesmo tempo também olhando uma ou outra venda também. Por quê? Porque a gente já tem um início de tendência de baixa. E como eu comentei com vocês, entrar sempre em início de movimento, os stops são mais curtos, né? E é onde a gente consegue ganhar dinheiro, porque o risco tá pequeno. Então, ou seja, é um momento aí onde a gente deve mesclar aí, operações compra e venda, porque no cenário daqui para frente não está muito definido, mas também não se posicionar muito, porque a gente não tem nesse momento aqui uma onda formada. A gente tem o quê? Uma pequena turbulência aqui nessa região, né, podendo formar uma onda para valer ou para baixo, né, e nesse momento ele está armado aqui para vir para baixo, né, ou eventualmente essa pequena turbulência, né, causou um certo desarranjo aqui de curto prazo, mas depois ele voltou a subir, reagiu e retoma essa bela tendência de alta aqui, que particularmente é o que eu torço mesmo para que o mercado retome, que ele pegue de novo essa tendência de alta, porque mercado comprador, além de trazer mais investidores para o mercado, né, porque de modo geral o pessoal se identifica mesmo com compra, né, não é todo mundo que consegue enxergar essa possibilidade de ganhos com o mercado em queda. Muita gente, quando o mercado começa a cair, sai do mercado, a liquidez diminui, mesmo trabalhando com um aluguel de ações, a gente não consegue alugar todos os ativos. Agora, quando é para comprar, né, isso tem um contágio assim, euforia, uma coisa muito grande, então aumenta aí a quantidade de investidores no mercado, a liquidez melhora e todo mundo sai ganhando. E além disso, o nosso país também, no mercado subindo, é sinônimo de quê? Que as coisas vão se ajeitar, a economia vai melhorar, o emprego vai voltar a crescer, a indústria, enfim. Então, é tudo de bom mesmo
o mercado caindo. Então, a minha torcida é sempre para que o mercado suba. Mas, olhando apenas com foco no mercado de ações, tudo que eu quero é o quê? É que ele pegue tendência. Eu quero aí uma boa onda para surfar. Seja uma onda de alta, seja uma onda de baixa, não importa. Eu quero aí uma boa onda para entrar. Se ele mudar de mão e virar para baixo, paciência. Eu vou me concentrar naqueles ativos ali que estão tentando pegar a tendência aí, de baixa, né, que tem disponibilidade para alugar, e vou operar na venda com eles. Não vou conseguir operar todos os ativos, né, mas a gente tem uma quantidade razoável de ativos aí para operar. Então dá para a gente ganhar dinheiro também com esse cenário de mercado em queda. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2014, foi 2014? Acho que foi. 2014, que a gente teve aqui. Vamos voltar aqui no ano de 2014. Uma parte do ano aqui subindo e uma outra parte do ano caindo. Deixa eu abrir um pequeno parênteses aqui. Só vou abrir um arquivo, pessoal. Carteira gráfica, isso daqui foi 2013, não, 2014. Era uma carteira direcional. Fiz besteira, peraí. Isso aqui é Excel. O zoom ele está aqui. – 2014. Altos e baixos. Final do ano aqui, o nosso índice aqui terminou com quase 6% de queda, e trabalhando dessa forma a gente conseguiu 11% de ganhos reais, só em operações de curto prazo. Operações aí seguindo a tendência. Então dá para a gente, mesmo num momento difícil, né, num mercado aí complicado, é bom também a gente aproveitar esses momentos aí, desde que tenha tendência, né, para a gente entrar nas operações. A gente tem uma perda aí nos momentos aí de virada, né, seria o que? Seriam essas situações quando o mercado vem no sentido, depois muda de direção, né, mas depois que a tendência ela pega, aí é tudo de bom e é só comemorar aí o resultado das operações. Então dá para a gente ganhar aí bastante dinheiro. Comentei com vocês que a gente ia também então, ter um momento de entrar. Sim, qual que seria o momento de sair? Justamente quando a tendência mudou, né? Se está subindo, mudou a tendência de alta para baixo, é o momento da minha saída. E como é que a gente vai medir os resultados? Se eu peguei, por exemplo, aqui, consegui entrar no início de movimento aqui de tendência de alta. Se eu entrei mais ou menos aqui, vamos supor aqui pelos 49 mil pontos. Tecnicamente, quando que eu saí da operação? Quando ele perdeu essa tendência de alta. Quando ele perdeu esse nível aqui de 57 mil pontos. Ou seja, eu fiquei aí, quanto tempo? Se eu entrei em 49, 1, 2, 3, 4, 5 meses e meio aproximadamente, 6 meses. 57 dividido aqui por 49. Vamos só fazer uma continha rápida aqui. Quanto que eu teria ganho? 57 mil pontos dividido por 49 mil. 16% aproximadamente em 5 meses e meio, né? 6 meses. Literalmente surfando aí na onda. Quer dizer, uma rentabilidade aí bem atrativa, né? E superior à renda fixa. Então, basta que a gente saiba escolher, no caso, um ativo aí que tenha tendência, que tenha uma boa tendência. Então, eu não preciso também sair necessariamente da operação em prazos curtos, como eu faço especificamente com trades curtos. Eu posso ficar naquele ativo aí enquanto perdurar a tendência. Quer ver um ativo legal aqui? Isso estou lembrando de cabeça aqui, pessoal. Que fez um movimento muito interessante nesses últimos tempos aqui, e ainda continua fazendo, né? Eletropaulo.
Eu acho que eu cheguei até a fazer uma operação mais curta com ela, né? Tive um lucro aí bastante pequeno, né? Mas quem está surfando na onda com a Eletropaulo, onde que ela deu o ponto de compra aqui? Ela deu aqui, ela vinha de uma tendência de baixa, repicou, começou a cair aqui. Aqui ela formou uma falha na tendência de baixa. Fundo de 6,70 e aqui um fundo de 7,20, fundo mais alto, ou seja, sinalizou mudança de direção. Tecnicamente, aqui foi o momento de entrada da Eletropaulo. Aqui é o início de formação da onda. Quem estava surfando na onda conseguiu comprar a Eletropaulo 7,50, 7,60, né? E ainda continua com ela. Por quê? Ela teve alguns momentos corretivos, mas olha onde a Eletropaulo está nesse momento aqui. 15,75. E ainda não tem aí sinais de cansaço aí, de perda de tendência. Ela ameaçou, formatou para aqui, mas continua muito forte aí. Imagina alguém que está surfando na onda, comprou ela por 7,50, nesse momento 15,75. Quanto que essa pessoa já ganhou? Apenas surfando na onda. Vamos ver aqui. 15,75 dividido por 7,5. Meu Deus do céu aqui. Está dando essa conta aqui, 2,1. Quer dizer, essa pessoa aqui já está ganhando aqui mais de 200% em cima do ativo. O que a gente consegue aí em renda fixa de rentabilidade nesse nível aqui? Realmente é um absurdo, né? E todo esse movimento forte, ele ocorreu o quê? Ocorreu em quanto tempo? Isso daqui ele se deu em fevereiro e a gente está agora em maio. Março, abril, maio. 3 meses. Uma rentabilidade aqui mais que dobrar o valor. Realmente um absurdo. Então, é uma boa tática, principalmente eu acho que o Gui G comentou comigo, quem não tem muito tempo de acompanhar o mercado, utilizar, independentemente daquelas operações mais curtas que a gente está colocando, observar a tendência. Fala, não, tudo bem, gostei da indicação daquele ativo, mas eu vou continuar aí seguindo nele, né? Vou sempre monitorar, se é uma operação de compra, vou monitorar aí os últimos fundos, né? Enquanto eu estiver fazendo fundos mais altos, eu vou subindo o meu stop e vou levar aí até onde der. Onde que vai dar saída na Eletropaulo? Eu não sei. Eu só sei que o último fundo da Eletropaulo, por exemplo, ele está aqui em 13,77. Então, eu estaria com o meu stop aqui em 13,75. Se der uma desandada daqui para frente, ok, ela perder esse nível de 13,77, eu pulo fora. Mas se ela continuar fazendo fundos mais altos, meu stop hoje está aqui, mais para frente eu vou levar ele para um nível mais alto e vou levar isso até aonde der. Então, isso é literalmente surfar na onda. Ela deu sinais aqui de mudança de direção aqui embaixo, né? Esse é o momento bom de entrar. Início do movimento. E para permanecer na onda, enquanto ela perdurar. Isso vale também, pessoal, lá para o longo prazo. Aqueles ativos que vocês têm na carteira de vocês, enquanto a onda estiver para cima, eu mostrei Ambev, mas tem mais. Falando de cabeça aqui, Cielo também, um outro bom ativo aí. Pegar o gráfico mensal aqui da Cielo. Ok. Olha que belo gráfico aqui de Cielo. Também um belo ativo aqui para continuar surfando na onda. Até quando vai durar essa onda? Não sabemos, a gente não tem bola de cristal. Mas enquanto eu estiver subindo, eu vou continuar surfando nessa onda. O que eu vou monitorar para Cielo para eventualmente desfazer posição? Esse fundo aqui, de 28,70 e alguma coisa. 28,70 seria o quê? Seria o meu stop para Cielo para pular fora, né? Mas tudo indica por enquanto que ela vai o quê? Ela continua subindo, corrige um pouquinho, volta a subir, eu vou deixando os meus stops sempre abaixo dos últimos fundos. Então isso é literalmente surfar na onda e ficar nela até ela acabar, até mudar de direção. Aí tem duas opções quando ela mudar de direção. Se você estiver operando no curto prazo, você pode virar a mão, ao invés de simplesmente vender, você o quê? Você vende, você aluga os papéis e vende dobrado, né? Aí você o quê? Você vai inverter
a posição. E aí você vai surfar na onda, no caso, na queda. No longo prazo, não dá para a gente operar vendido, por quê? Porque não dá para a gente ficar alugado anos com papel. No longo prazo é investimento para anos. Então, longo prazo é só no sentido de compra. Mas curto prazo, a gente consegue trabalhar aí nos dois sentidos, tanto compra quanto venda. Vamos ver aqui, eu sei que a gente já está um pouco adiantado no horário, mas tem mais alguns comentários de vocês. Guianji está perguntando quando que vai ser a palestra online de operar o gráfico avançado. Dá uma olhadinha na grade de palestras, Guianji, quando vai ser a próxima data, mas tem palestra aí periódica sim sobre o gráfico aí de vocês. Eu utilizo uma outra plataforma diferente, que é o Broadcast da Agência Estado, né? Mas de qualquer forma a plataforma de vocês aí, inclusive, tem recursos que a minha não tem, né? Então tem recursos até melhores, por exemplo, a multivisualização de tela. Através de uma janela como você consegue visualizar vários ativos numa única janela ou o mesmo ativo em diferentes tempos gráficos. Na minha eu tenho que pegar um de cada vez. Depois, Elimar aqui, Evandro, você usa Fibonacci para observar a tendência, por exemplo, nos traços que você fez a retração do Ibov, acaba de chegar a 38%, utilizo também. É uma forma, né? Sim, vamos voltar lá ao gráfico lá do nosso índice Bovespa. Eu gosto particularmente de conciliar o Fibonacci sempre com suportes e resistências. Então, se eu tenho vários níveis de suporte e resistência, na prática eu nem utilizo o Fibonacci. Eu vou de cara lá nos meus suportes e resistências. Mas eu pego, vamos pegar, por exemplo, Eletropaulo, que eu tenho um movimento bastante forte com ela e eu tenho dificuldades em estimar aqui níveis de correção. Então, como que eu faria aqui com a Eletropaulo para tentar estimar aqui que a Eletropaulo, nesse momento aqui, ela está aí subindo. Mas digamos que ela forme topo nesse ponto aqui que ela quer, desse queda de hoje. Até onde vai se dar a correção? Eu teria duas formas de fazer essa medição. A primeira seria qual? Seria pegando o Fibonacci desse fundo até esse topo. Deixa eu pegar aqui para não... Espera um pouquinho só. Eu vou pegar um outro gráfico de Eletropaulo, limpo aqui, sem esses pontos aqui marcados. Que eu tenho indicadores, tem as bandas de bordo que alguém me perguntou. Deixa eu pegar um gráfico aqui sem nada marcado. Então, vou chamar aqui de novo, que aí ele vai me abrir um gráfico limpo. Deixa eu tirar também todos esses estudos aqui. Não, os estudos eu posso até deixar, não tem problema. É só ocultar ele desse lado. Então, eu vou pegar desse fundo. Digamos que ele formou topo nesse ponto aqui. Tracei o meu Fibonacci. Deixa eu invertê-lo de cima para baixo. E vamos colocar aqui as porcentagens. Vamos aumentar aqui um pouquinho o nível de zoom. Tá. Digamos que a Eletropaulo confirme topo nessa região. Onde que eu vou esperar ela parar de cair? Porque eu só tenho aqui entre esse fundo e esse topo, que aqui é um movimento mais curto. Eu não tenho nenhum suporte no meio do caminho. Aí sim eu vou utilizar Fibonacci para tentar procurar níveis de suporte. Aqui eu tenho a retração de 38%, aqui no meio 50% e depois 62%. São esses três níveis de pontos principais, né, que a gente procuraria aí, pontos de suporte para ativos. Normalmente a gente utiliza o Fibonacci para aqueles ativos que têm um movimento muito forte, né, que ele dá aquela disparada, depois você fica perdido ali e fala, bom, se começar a corrigir, onde que ele deve formar um fundo? Então a gente utiliza nesse sentido. No caso da Eletropaulo, vamos ver uma coisa aqui. Se quando ela fez essa pequena correção, se ela respeitou alguns desses níveis. Pegando a hora que a Eletropaulo engrenou mesmo para cima, a gente teria... Espera um pouquinho só.
daqui, só um segundo, pessoal. Fez uma correção até bem abaixo do que a gente esperaria. Deixa eu ver se aqui vai aparecer. Aqui. Na realidade, ela acabou corrigindo num nível de Fibonacci que é menos utilizado, de 23%, foi onde ela fez fundo. Mas tudo bem, a gente poderia antecipar níveis de suporte quando a gente tem movimentos maiores. Mas no caso do IBOV, como eu comentei, né, como o IBOV a gente já tem vários níveis de suporte, eu prefiro ir trabalhando com cada um deles para tentar antever uma expectativa de fundo. Mas para movimentos maiores, aí a gente pode utilizar o Fibonacci também nas retrações. Aliás, o mês que vem eu devo fazer uma palestra específica sobre ele, tá, pessoal? Para a gente mostrar ele mais a fundo como utilizar. Vamos lá, o que mais? Evandro, você espera perder a tendência para encerrar a posição ou usa um objetivo usando Fibonacci ou o topo anterior? Sim, as minhas indicações, especificamente, eu não fico na onda até o final. Eu trabalho sempre com objetivos curtos, né? Eu tenho a minha carteira direcional e aquelas regras ali protetivas das operações. Então, eu traço, por exemplo, para amanhã, deu quase entrada hoje, eu tenho uma possível compra com hipermarcas. Eu estou planejando uma compra a partir dos R$22. O objetivo eu tracei por Fibonacci, meu objetivo de alta 23,45 e meu stop loss está abaixo do último fundo aqui, já confirmado, tem um fundo em 21,20, está abaixo desse fundo. Então é uma operação de curto prazo para tentar capturar esse movimento curto dos 23,45. Agora, hipermarcas, ela faz tempo que ela está em tendência de alta. Eu já fiz até algumas operações nesse meio tempo com ela, né? Para quem está surfando na onda, muito possivelmente conseguiu pegá-la mais ou menos nessa região aqui por volta aí dos R$17. Nesse momento já está na faixa dos 22, quer dizer, já está com um belo lucro. Então eu trabalho especificamente tentando pegar apenas um pedacinho da onda, ou seja, operações curtas. Mas para quem não tem muito tempo de acompanhar o mercado, né, escolhe um ativo aí que está preferencialmente começando a ganhar tendência e tenta ficar aí nessa onda aí enquanto essa tendência perdurar. No caso, a hipermarcas, ela entrou em tendência mais ou menos nesse nível aqui dos R$17. Então, esse nível de R$17 deu uma oportunidade de entrada na compra, né, seguindo essa nova tendência que estava começando e, por enquanto, está indo embora para cima, não tem sinais ainda de perda de tendência. Então, enquanto tiver com esse movimento, a gente vai acreditando nela. Para quem pegou nos 17, o stop loss já estaria aqui abaixo desses 21,20, né? Quer dizer, já daria para proteger bem esse lucro. E levar, né, não necessariamente sair aqui nesses 23,45, mesmo ela batendo aqui, que eu estou planejando sair da operação. Eu, especificamente, eu vou sair, porque eu estou seguindo a estratégia que eu estou colocando. Aqui, ponto de entrada, se não der certo, eu pulo fora aqui abaixo de 21,20, e tudo dando certo, eu vendo ela em 23,45. Esse daqui é um de olho que eu tenho para amanhã. Então, tentando pegar apenas um pedacinho dessa onda aqui, não a onda toda. Celso, surfar na onda para position trade? Positivo, Celso. Ele se encaixa bastante mesmo para posição. É surfar mesmo nessa onda enquanto ela durar. Na realidade, esse termo position e swing trade, para mim é tudo, no geral, a mesma coisa. Por quê? Tudo que virou de um dia para o outro, por exemplo, no mínimo, como é que a BMF Bovespa caracteriza as operações? Se você compra e vende no mesmo dia, ela chama de quê? Ela chama de day trade. Se você leva a operação para o dia seguinte, ela chama de quê? Ela chama de posição. Então, ela só tem essas duas características. Passou de um dia, é posição. Se você negociou, comprou e vendeu no mesmo dia, day trade. Apenas essa característica. Até um tempinho atrás, a gente tinha essa denominação, ainda estamos utilizando, mas eu já conversei ali com o pessoal da equipe para a gente mudar essa denominação. Eu sempre trabalhei com foco um pouco mais
de curto prazo, né, alvos mais curtos, e tinha o André Moraes, que era outro analista, que já saiu lá da Rico, que ele trabalhava aqui com alvos mais longos, operações mais demoradas. Então, para caracterizar, diferenciar as minhas operações das operações dele, como ele trabalhava com alvos maiores, então a gente colocou essa divisão, né, as minhas operações chamadas de swing trade e as operações dele chamadas de position trade, porque tinha uma expectativa de horizonte temporal maior. Hoje a gente está com outro analista, que é o Leandro Martins, que ele tem uma sintonia muito parecida com a minha também. Trabalha com objetivos curtos também. Mas para diferenciar os calls, né, que a gente tem algumas ferramentas prontas, né, as operações que ele está passando nesse momento estão sendo chamadas call de posição, né, Leandro Martins, e os meus call swing trade, Evandro Lima. Mas na realidade são todas operações de curto prazo. Porque a gente está trabalhando o quê? Com análise gráfica, e a análise gráfica foi feita para planejar objetivos aí de curto prazo. Agora, surfar na onda, a gente não vai trabalhar com o quê? Com objetivo, não vai ter um alvo especificamente, quando a gente passa uma operação, o objetivo de alta de tanto. Então aí você vai ficar posicionado, aí você pode até pegar carona nesse termo aí de position, você vai ficar posicionado naquele ativo, enquanto essa onda aí perdurar, se você tiver comprado, enquanto tiver em tendência, essa onda estiver seguindo para cima, você vai continuar nela. Vai sair quando? Qual que é o seu objetivo? Preço. Esquece preço. Você vai sair quando a tendência acabar. Apenas você vai ficar acompanhando a movimentação, sempre anotando aí os últimos fundos, né, para você ir levando o seu stop para cima enquanto a onda estiver seguindo. A hora que ela mudar, né, aí você desfaz aquela posição e contabiliza o resultado. Você vai ver o seu preço de entrada lá atrás, né, quanto tempo você ficou no ativo, por quanto você conseguiu vender, você vai contabilizar o seu lucro. E eu caracterizaria assim, você pode até pegar carona nesse termo, né, de position trade, né, para esse tipo de operação sem um alvo pré-determinado. Mas se a gente trabalhar com alvo, né, você tem um objetivo de alta X e você está trabalhando aí com o stop loss de tanto, normalmente você está utilizando a análise gráfica para fazer esse planejamento, e a análise gráfica ela vai te dar aí sempre objetivos para o curto prazo. O André Moraes, especificamente, ele utilizava a análise gráfica com foco um pouquinho diferente. Ele utilizava mais para a parte de gerenciamento de risco, ou seja, através da análise gráfica ele pegava, determinava os pontos de stop, né, e aí acreditando aí na tendência, né, que o ativo estaria pegando tendência, projetava o lucro 3 vezes para cima e saía ali os objetivos de retorno. Eu e o Leandro, especificamente, a gente pega o quê? Concilia com todas as dificuldades gráficas e todo o potencial que tem para aquele ativo se desenvolver. E a relação de risco ela vai acabar saindo como consequência. Por isso que, especificamente lá com o Hipermacas, eu estou com um objetivo tão curtinho em 23,45. Pode andar mais? Sem dúvida, pode andar mais, pode até, de repente, lá para os 30, 40 reais, daqui um mês, daqui uns meses, vai saber, né? Está em tendência de alta, vamos acreditar que essa tendência vai se desenvolver. Mas eu estou procurando capturar um movimento curto, né? E são os tipos de operações também que o Leandro também está passando, né? Que hoje está saindo aí com o nome de Position Trade, mas na realidade são tudo operações de curto prazo. Eu quero ver se a gente depois tira esses nomes ali, deixa apenas como calls ricos, né? Call rico Evandro Lima, call rico Leandro Martins, para desvincular um pouquinho esse nome de position e swing, né? Porque hoje, tanto eu quanto ele, aí a gente está alinhado aí procurando essas operações, pegar apenas uma partezinha dessa onda, seja a onda de alta, seja a onda de baixa. Mas o propósito da palestra de hoje é mostrar a onda inteira, né, pessoal? Principalmente para quem não tem muito tempo de acompanhar o mercado, é uma maravilha conseguir surfar nessa onda aí, o tempo todo, principalmente quando a gente consegue pegar uma boa onda. Hipermacas está dando até agora uma boa onda. Raia Drogasil é um outro ativo, vou mostrar aqui rapidamente para vocês aqui. Estou falando aqui de cabeça. RADL3. Olha que belo ativo aqui também, que bela onda que está dando aqui Raia Drogasil.
Quanto mais eu volto aqui no gráfico, mais eu vejo essa onda toda aqui. O que a gente teve aqui? Ela saiu por um período aí de tendência de baixa, né? Isso daqui foi o quê? Março de 2014. Aí ela virou o jogo subindo muito forte, passou por um período aqui sem tendência, que durou de abril até metade de julho, e aí sim aí ela pegou uma tendência maravilhosa. Aqui foi um ponto aqui de entrada, vamos ver aqui a Raia Drogasil especificamente, por volta aí dos 19,50 aproximadamente, ela deu uma entrada na compra, e quem está surfando na onda com Raia Drogasil, né, que está até hoje, olha quanto ela já está aqui, R$ 37,90. Não tem por que sair desse ativo quem está surfando na onda. Então é muito gostoso aí você pegar um ativo dessa forma, conseguir pegar o início da onda e ficar nela aí enquanto ela perdurar. Não tem por que sair, desmanchar aquela posição, né, e ir para um outro ativo se ele está se valorizando ao longo do tempo. Então surfar na onda é isso, pessoal. É pegar aí, identificar aqui o início de uma formação de movimento e seguir nele aí enquanto essa onda perdurar. E principalmente quem não tem muito tempo para acompanhar o mercado, né, cai como uma mão na roda mesmo esse tipo de situação, né? Você pode até fazer seus estudos aí durante a noite mesmo, não precisa ver todo dia, né? Separa aí esses ativos, se você tem alguma dificuldade, identificar pontos de entrada, né? Preferencialmente, aí nesse caso, eu te falo que você nunca procurar se ater em ativos que estão caindo para fazer operações do contra. Mas, de repente, você pode, não no sentido de querer pegar enquanto está caindo, mas olhar um ou outro ativo que esteja, no momento, ativos que vêm de um processo de queda e começa a estabilizar o preço. Ele pode estar numa situação de reversão de tendência de baixa para alta, porque é bastante comum. O preço ele vem caindo, né? Aí chega uma hora que ele dá uma estabilizada no preço, para no momento seguinte mudar de direção. E é essa hora que você deve procurar aí, entrar aí nas operações, na hora da mudança de direção, que é o melhor momento para você entrar. E depois, esquece. Vai olhando de tempos em tempos, sempre anotando aí os últimos fundos, né? Não precisa ficar olhando todo dia, né? Porque você não está comprando isso daqui ou vendendo, mas vamos falar no sentido de compra. Você não está comprando para fazer trade. Você está comprando literalmente para surfar na onda. Então, se você comprou hoje por 18, amanhã caiu, foi para 17, tudo bem. Onde que está o último fundo? Está em 15? Tranquilo. Não tem o que se preocupar. Depois volta a subir de novo, daqui a pouco aí está em 20, né? Então, você vai olhar sempre o quê? Sempre esses fundos. Esquece essas oscilações diárias. Você está surfando na onda e enquanto essa onda estiver se formando, vai nela. Vai ter momentos que cai um pouquinho, depois volta a subir. Isso faz parte do mercado. Vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui. O Celso está perguntando aqui, surfar na onda, não há necessidade de usar médias móveis. Sim, Celso, para surfar na onda especificamente, você não precisa de indicador nenhum. Médias móveis, Bollinger, IFR, Momento, OBV, MACD, um monte de outros indicadores, você utiliza isso daqui para trade. Surfar na onda especificamente, o que você precisa conhecer, que na realidade é uma coisa até praticamente óbvia, né? Isso daqui, qualquer criança consegue perceber. Se você, quem for casado e tiver um filho pequeno, perguntar, o que está acontecendo com o preço aqui? O preço não está saindo do lugar, está andando de lado. Isso daqui está sem movimento, qualquer pessoa percebe. E agora? Opa, agora começou a subir. Então está na hora do quê? Começou a subir? Ótimo. Esse é o momento que eu estou querendo aí para entrar naquela minha operação. Então é uma análise assim muito, muito simples, né? E o que pode te ajudar especificamente também para refinar um pouquinho mais os seus momentos de entrada, não que isso vai ser tão decisivo ou não. Conhecer um pouquinho de candlestick, não tão a fundo em si, né, mas conhecer um pouquinho de candlestick para quê? Para interpretar aqui um sinal, né, um sinal
de fundo, por exemplo, aqui a gente tem um martelo, né? Tem um sinal aí que pode gerar uma oportunidade de compra. Digamos, eu não consegui entrar, por exemplo, na Raia Drogasil lá no início do movimento, mas eu olhei para ela, gostei aí do... Estou falando sem a imagem do gráfico. Olhei para esse gráfico da Raia Drogasil, por exemplo, gostei do gráfico, eu não sei até quando essa onda vai durar, mas eu gostaria de entrar aí nesse ativo. Então, conhecer um pouquinho de candlestick vai te ajudar a encontrar um timezinho de entrada. Por exemplo, aqui, ela formou um martelo, a onda já está iniciada. Mas ok, isso daqui é um sinal de fundo que indica aí retorno aí do movimento de subida. Então, você conhecer um pouco de candlestick pode te ajudar num ponto de entrada se a onda já estiver correndo. Mas, no geral, não requer aí muito conhecimento, não. Para surfar na onda mesmo, praticamente, é o quê? É olhar a direção do preço. Está subindo, eu vou comprar. Está caindo, eu vou trabalhar na venda. Agora, se você for trabalhar com movimentos curtos, aí sim, aí precisa, né? Aí você vai, quanto mais indicadores, quanto mais ferramentas você tiver para corroborar aquela decisão, melhor vai ser. Você vai aumentar as possibilidades daquela sua operação dar certo. Mas lembrando que está tudo sempre na mão do mercado. Bom, pessoal, o recado que eu queria passar para vocês era esse, né? Mostrar bem para vocês o que é uma boa onda, né? Como a gente pode aproveitar esse movimento aí de surf, né? E é um assunto bastante interessante até para quem não tem muito tempo de acompanhar o mercado, né? Que com conhecimento mínimo, né? Dá para fazer operações maravilhosas, né? E se conseguir aí pegar esses ativos aí com bom movimento ou início de movimento, realmente dá para ganhar muito dinheiro. O mais importante, pessoal, é abrir a cabeça, ou seja, não ficar insistindo com determinados ativos, olhar ativos que realmente têm o potencial de se valorizar. Na Bolsa a gente tem centenas de ativos, né, de A a Z, basta ali, mesmo que vocês não conheçam, pega aí uma plataforma gráfica, mesmo da Rio que vocês tenham, né? Você fala, mas eu não conheço muito o nome de empresas. Não tem problema. Começa a digitar ali, letra A, vai aparecer os ativos que começam com a letra A. E vai olhando um por um desses ativos. Com certeza vocês vão encontrar, de repente vão aparecer empresas que vocês nunca tinham ouvido falar, mas que tem uma movimentação boa de preços. E como vocês não estão trabalhando ali, olhando apenas trade, né? Porque tem empresa aí que tem uma liquidez ruim, que fica difícil para você fazer operações de curto prazo. Mas como você está olhando tendência, está olhando onda para surfar na onda, de repente vão aparecer empresas que vocês nunca ouviram falar, mas que estão se movimentando bem ao longo do tempo. E aí, puxa vida, por que eu não vou colocar uma parte do meu capital numa dessas empresas e aproveitar esse movimento aí de subida, né, para ganhar um pouquinho nessa valorização. Mas olhem sempre esses ativos de forma aí que esteja indo de uma forma mais ou menos constante. Fujam desses ativos que sobem aí 20%, 30% num dia, depois cai 20%, 30% no outro. Não faz sentido. Normalmente aí são aqueles ativos de centavos, né, ou na faixa de R$1 ou menos que isso. Esses aí, literalmente, são bastante complicados, né? E é difícil você fazer, o risco aí é bastante grande, né, porque as movimentações costumam ser muito bruscas. Então, pegar ativos aí que vai indo devagar, né, mas com movimentos mais ou menos constantes, que aí vocês vão conseguir aí um belo retorno. Então, era esse o recado que eu queria passar para vocês, pessoal. Agradeço aí a presença de todos, desculpem aí, como sempre, eu sempre acabo estendendo um pouco mais o horário, não consigo ficar, infelizmente, aí, naquele tempo aí que pedem para que a gente fique aí em 1 hora, acabo sempre estendendo mais, mas não tem problema. Para quem teve dificuldade aí, ou o som pipocou um pouquinho, eventualmente algum travamento, vai ficar gravado lá no livestream.com/encontro de investidores, e eu vou fazer agora o upload também lá para o meu canal do YouTube, logo mais à noite também, mais tardar até amanhã cedo, vai estar disponível também para que vocês possam rever a palestra. Meu canal do YouTube, repetindo, youtube.com/Evandro_Lima. E qualquer dúvida adicional também, vocês podem me procurar a partir de amanhã lá no fórum, eu fico durante todo o pregão aí,
procurando ajudar vocês aí na melhor tomada de decisões. Muito obrigado a todos, pessoal. Valeu, boa noite, até a próxima.